Sr. Presidente da Mesa do Congresso, Sr. Presidente do Partido, Sr. Presidente do Conselho de Jurisdição, caros congressistas, as minhas primeiras palavras vão para o Presidente do Partido, que gostaria, em nome das secções do PSD de Imigração, saudar, de felicitar e, sobretudo, de desejar o maior sucesso na liderança do partido, para bem do PSD, para bem de Portugal e, permita-me, Sr. Presidente, para bem das nossas comunidades espalhadas pelo mundo. É que, tal como o país, somos um partido global. Um partido que não se confina às fronteiras nacionais e que entendeu há muito que Portugal é um país repartido pelo mundo. Portugal não é o seu território, Portugal é o seu povo. Hoje temos aqui o melhor exemplo dessa realidade, com a presença de congressistas que vêm de países tão diversos como a Alemanha, a Bélgica, a França, o Reino Unido, o Luxemburgo, a Suíça, os Estados Unidos, o Brasil, Canadá e Macau. Esta é a força do PSD. Senhores congressistas, antes de abordar alguns temas da nossa proposta temática, gostaria de deixar uma mensagem de solidariedade para a comunidade portuguesa que reside na Venezuela. Uma comunidade de centenas de milhares de nacionais que passa por uma situação grave, diria mesmo uma situação dramática, à qual Portugal, os portugueses e o PSD não podem ficar indiferentes. O momento que a nossa comunidade na Venezuela vive não tem paralelo na história da nossa imigração e não deve, não pode, de forma alguma, ser desvalorizado. Estes portugueses, porque são portugueses, têm que sentir que Portugal, e hoje aqui o Congresso do PSD, está com eles. Por isso é um dever, mas sobretudo uma obrigação, dar respostas claras e imediatas às necessidades destes portugueses. Uma situação excepcional como esta deve também merecer uma resposta excepcional. E lamentamos muito que o projeto de resolução que apresentámos na Assembleia da República sobre a criação de um programa especial de apoio a comunidades que vivem este tipo de situações tenha sido chumbado pela insensível plataforma parlamentar de apoio ao Governo a que todos chamamos geringonça. No entanto, os portugueses da Venezuela sabem que podem continuar a contar com o nosso apoio, a contar com o apoio do PSD. Vivemos hoje num mundo cada vez mais global, onde as fronteiras se esbatem e a mobilidade humana se assume como um dos paradigmas estruturantes da relação entre os Estados e os povos. Ora, um país como o nosso, que tem uma dimensão demográfica e económica relativamente pequena, deve procurar associar à sua realidade o mundo e o potencial das nossas comunidades. O PSD tem-se assumido ao longo da sua história como um partido que tem pugnado para que as comunidades portuguesas sejam reconhecidas e valorizadas em Portugal. Esta tem sido uma luta difícil, uma luta contra muitos obstáculos, uma luta contra muitos preconceitos, preconceitos instalados na elite política nacional que acabam, infelizmente, por criar a ideia entre as nossas gentes da imigração de que não são bem vistas em Portugal e de quem está lá fora deixa de contar efetivamente. É assim chegado o tempo de perspectivar o futuro de um Portugal que tenha em conta e potencie o valor desses milhões de nacionais que estão dispostos a contribuir para o futuro do nosso país. Como tal, a nossa proposta procura elencar um conjunto de medidas que pretendem promover, por um lado, a participação cívica e política dos portugueses que residem no estrangeiro e, por outro, a implementação de medidas que favoreçam o investimento no nosso país desses portugueses, nomeadamente nos territórios de baixa densidade. No que diz respeito à participação cívica e política, recomendamos desde logo que seja introduzido um mecanismo de recenseamento eleitoral automático e que se uniformize, finalmente, os procedimentos de voto para todas as eleições. Defendemos também a utilização de novas tecnologias, nomeadamente o voto eletrónico online, e entendemos também ser importante começar a refletir sobre a possibilidade do aumento do número de deputados pelos círculos da imigração. Ao mesmo tempo, importa também rever a legislação eleitoral para as autarquias locais, que impede o exercício do direito de voto de quem vive no estrangeiro, mas que permite que o mesmo cidadão
eleitor seja candidato nessas mesmas eleições. Propomos ainda, neste âmbito, a criação de conselhos consultivos nos municípios portugueses, que permitam aos imigrantes dar a sua opinião sobre o futuro dos seus territórios de origem e na sua relação com a diáspora. Senhores congressistas, é para nós evidente que o fortalecimento da ligação dos portugueses das comunidades e Portugal deve também passar pelo aumento do seu investimento no país, nomeadamente nos territórios de baixa densidade, de onde muitos são oriundos. Neste plano, recomendamos então a criação de um enquadramento fiscal mais favorável ao investimento das empresas portuguesas no estrangeiro, nas regiões do interior. E, finalmente, a introdução de incentivos fiscais para o regresso dos imigrantes que pretendam fixar-se definitivamente em Portugal, nomeadamente nos territórios de baixa densidade. E quando se perspectiva o futuro do interior dos territórios de baixa densidade, não se esqueçam daqueles que estão no estrangeiro, que sentem a sua terra, o seu distrito, o seu concelho, a sua freguesia e que estão dispostos a investir nos seus territórios de origem. Senhores congressistas, esta proposta temática tem como grande objetivo que o país passe a contar de forma efetiva com as suas comunidades. É verdade que o facto de vivermos longe nos retira alguma visibilidade em Portugal. É também verdade que, vivendo em realidades muito diversas, temos por vezes algumas dificuldades em nos mobilizar. Mas, senhores congressistas, também não deixa de ser verdade que aquilo que nos falta por vezes em termos de influência é amplamente compensado pela determinação, pela capacidade de superação e pelo amor a Portugal que nos caracteriza. Por isso, Dr. Rui Rio pode contar com esta determinação, pode contar com esta capacidade de superação para consigo percorrer um caminho que nos levará à vitória em 2019 por um Portugal global com as suas comunidades.